Boa tarde, irmãos. É com muita alegria que estamos reunidos nessa tarde. E eu vou oferecer esse trabalho que vamos apresentar aqui para o nosso amigo Isaías Claro, para a sua família, em especial o seu irmão que também está retornando à pátria espiritual. Claro que o tema é um pouco diferente, mas é um tema relacionado com a doutrina espírita. Também é um tema polêmico. Allan Kardec, a ciência e o racismo. Por que é um tema polêmico? Porque Allan Kardec foi criticado, ainda é criticado, por alguns dos seus adversários que acusam ele de ser racista. Então, com base nessas acusações, é que eu fiz uma pesquisa acadêmica e apresentei essa pesquisa no 11º encontro de pesquisadores do Espiritismo, que é a Liga, o ENLIP, né? O encontro da Liga de Pesquisadores. O encontro que foi feito em São Paulo, no mês de agosto agora, recente, né? E que tem um caráter desse encontro, onde as pessoas apresentam trabalhos, mas trabalhos com uma formatação acadêmica. Então, a maioria dos textos que eu usei na minha pesquisa não são livros espíritas, mas evidentemente que no final do trabalho, os livros que foram pesquisados são livros de Allan Kardec. Então, não estou usando nenhuma outra obra espírita que não os livros do codificador. Então, é isso que a gente vai poder tratar dentro de instantes. Então, como eu falei para vocês, esse trabalho foi apresentado no encontro da LIP, né, no ENLIP, e também, recentemente, ele foi publicado num periódico espírita, está disponível na internet, que é o Jornal de Estudos Espíritas. Então, recentemente, esse artigo foi publicado, que para nós também é motivo de muita alegria. Bom, afinal de contas, qual que é o objetivo desse trabalho? Em primeiro lugar, analisar os conceitos de raça, racismo e racialismo. Que palavrão, né? Racialismo. O que será que é isso, né? É o mesmo que racismo científico. É isso que a gente vai estar falando ao longo desse trabalho. E também fazer um debate sobre os termos selvagem, primitivo e civilizado. Como é que a ciência trata essas questões nos dias de hoje? E como é que ela tratava na época de Kardec? E, por último, investigar se Allan Kardec, o codificador da doutrina, se ele realmente foi influenciado pela ciência de sua época, né? Os críticos de Allan Kardec, eles fazem uma série de críticas e apontam excertos, apontam fragmentos de textos de Kardec, demonstrando que, através desses textos, que Kardec seria racista. Eu, inclusive, vou mostrar alguns desses textos hoje, no nosso estudo. Esses textos dos quais Kardec é acusado de ser racista. Então, qual que é a metodologia que nós utilizamos na nossa pesquisa? Análise de textos e livros de artigos científicos. Então, a análise bibliográfica é o trabalho que nós fizemos. E, com esse trabalho, a questão é responder se realmente Kardec era racista e se o seu pensamento precisa ser revisado, se Allan Kardec está ultrapassado, né? É um assunto muito polêmico. E que eu tive coragem de pesquisar, não como adepto, porque eu li alguns artigos de espíritas defendendo Kardec, e eu procurei fazer um caminho um pouco diferente, como se eu não fosse espírita. Mas, no final das contas, eu sou espírita, né? Mas eu procurei ter um olhar de pesquisador, e não de espírita. Então, a primeira coisa nessa pesquisa nossa é o conceito de raça. É muito difícil definir raça até os dias de hoje. Não é um conceito fácil, né? O conceito de raça. É um conceito muito complexo. E não possui um único ponto de origem. Né? Não possui. E está associado a um grupo de pessoas que estão conectadas e que têm uma origem comum. Né? Que têm uma origem comum. Ou seja, que nasceram no mesmo local. Então, basicamente, esse é o conceito que a gente tem de raça. Na Idade Moderna, então vamos pensar lá na Idade Moderna. O termo raça aparece pela primeira vez nas ciências naturais. E apareceu primeiramente na zoologia e na botânica para classificar as espécies de animais e de vegetais. Por exemplo,
algumas pessoas, né, eu tenho certeza que muita gente aqui tem cachorro em casa. E tem dois tipos de cachorro, basicamente. Um é o cachorro de raça, que normalmente é mais caro, e tem cachorro aí que é vendido por R$1.000, R$2.000, conforme a raça, né, desse cachorro. E tem o chamado vira-lata. O que é o vira-lata? É onde houve o quê? Mistura de raças. Então, é um cachorro que não tem pedigree, né? Então, nas ciências, o termo raça aparece justamente para classificar os animais e os vegetais. Eu estou dando um exemplo do cachorro, que é um animal que é muito popular e que acredito que a maioria das pessoas conhecem várias raças de cachorro, né? E que também já ouviu falar de cachorro, o vira-lata. Então, é como se o brasileiro também fosse vira-lata, né? Porque aqui no nosso país houve uma mistura de raças, né? É como se o brasileiro fosse assim. O biólogo Carlos Linneu, no Brasil é Linneu, né? Agora, eu não vou me atrever a ler o nome dele aí, como está, né? Mas ele fez uma divisão da humanidade em 4 grupos. Como é que ele dividiu? Africanos, americanos, asiáticos e europeus. Olha, essa é uma das primeiras classificações da raça humana, vamos dizer assim, né? Só que quem que aplicou essa divisão, essa classificação da raça humana, quem usou foi o Conde de Buffon, né? Então, ele que foi utilizar o termo raças para os seres humanos, e que é usado até os dias de hoje. Uma coisa interessante, né, a respeito da raça humana, né? Então, algumas pessoas falam assim, eu sou da raça, eu sou negro, né, raça negra, né, ou branco. Hoje em dia, não se usa mais o termo raça, é cor. Então, tem gente que fala assim, é aquele escurinho. Não, é preto. Se a cor é preta, é preto, não é escurinho. Né? Então, tem gente que tem tanto cuidado em querer não ser racista que acaba usando comentários que não são muito apropriados. Essa que é a verdade. Então, não tem aquele escurinho. Né? Se é preto, a cor é essa. Mas o branco, se você pegar a cor branca e aquela pessoa que nós chamamos de branco, não tem uma diferença muito grande? Assim é o preto, né, com relação à sua cor.